Semprónios vamos à escola. Para se perceber a mente dos romanos, é muito importante saber de que forma eram educados. Como em tudo na vida, existe uma grande diferença entre os ricos e os pobres. As crianças pobres não vão à escola, pois precisam começar a trabalhar o quanto antes para ganhar dinheiro e ajudar a família. As crianças muito ricas tinham professores privados, enquanto que aquelas que não eram muito ricas, mas que ainda podiam ser crianças, iam à escola dos 6 aos 11 anos. A escola começava ao amanhecer e só terminava ao meio-dia sem pausas, o que era algo muito duro para os mais pequenos. Não havia tempo para brincar nem fazer atividades divertidas, pois os romanos desde cedo aprendiam a ser sérios. Na escola, aprendia-se o básico: ler, escrever e fazer contas. E os métodos também eram básicos. Uma das tarefas mais comuns era aprender memorizando, pois naquela época a expressão aprender é divertido era simplesmente ridícula. Fazer contas também era algo muito básico. Usou-se os dedos e o ábaco, que era a versão antiga de uma calculadora. Os maus alunos não tinham uma vida muito fácil. E não estamos a falar de ficarem de castigo a um canto virados para a parede. Os professores eram muito severos e não hesitavam em dar chicotadas, mesmo que o deslize fosse muito pequeno. Para os alunos desobedientes, estavam reservadas punições mais sérias, de forma a encorajá-los a um melhor comportamento no futuro. Vamos conhecer os cadernos que o Semprónios levava para a escola? Na Roma Antiga, nas escolas, utilizavam-se de preferência tabuinhas de madeira revestidas de cera, que eram gravadas com a ajuda do stileto. Para apagar era simples, bastava alisar a cera e continuar a escrever. Muito poucas crianças chegavam ao ensino secundário. Apenas os rapazes mais dotados das famílias mais ricas é que tinham uma educação para lá dos 11 anos. O mesmo não acontecia com as raparigas. Se és uma rapariga romana, tenta não parecer muito inteligente ou as pessoas podem desconfiar. Pois, adivinhaste, Semprónios? Grego. Se queres ter sucesso na Roma Antiga, tens de ser capaz de dominar a poesia grega nas conversas, quer estejas a falar sobre jardinagem ou sobre o significado da vida. Embora as crianças estudem desde geografia a mitologia, passando também pela matemática e a astronomia, grande parte do dia é passada a estudar os poetas gregos. Mas estes têm de ser aprendidos com sentimento, ouviste, Semprónios? Achas maçante? Talvez, mas evitará que ao longo da tua vida pareças estúpido quando estiveres a falar com as pessoas. Por exemplo, numa festa. Falar em público era uma competência essencial para quem quisesse entrar no mundo da política e das leis. E isso era regra para quase todos aqueles que pertenciam às famílias mais nobres do Império. Por volta dos 13 anos, aos meninos ricos era-lhes ensinada a arte manhosa de se fazer discursos por um mestre da retórica. Aprendiam a escrever discursos usando para isso vários exercícios, como por exemplo, tentar dizer a mesma coisa, mas de 12 maneiras diferentes. O mestre também colocava questões difíceis e estranhas para os seus alunos debaterem, como por exemplo, imagina que sofreste um naufrágio, porque achas que tens mais direito do que os outros sobreviventes a reclamar a mercadoria que se perdeu no mar? Ou então podiam simplesmente ter de escrever um discurso, mas do ponto de vista de um macaco. Toda esta aprendizagem era para ajudar os rapazes das classes sociais superiores a ocuparem um lugar importante na sociedade, ou quem sabe até serem os futuros governantes do Império. Ser político na Roma Antiga era algo muito exigente e era preciso ser-se muito inteligente para sobreviver num mundo cheio de armadilhas onde toda a gente conspirava contra toda a gente. Semprónios, vamos a uma atividade? Para poderes aí em casa escrever as palavras que aprendeste nas aulas de latim, sugiro que façamos um pergaminho. Os originais podiam ser feitos de pele de animal, como por exemplo a pele da cabra ou ovelha. Mas hoje vamos fazer um em papel cenário. E como os pergaminhos podiam facilmente medir até 10 metros,
eles eram colocados em rolos para serem mais facilmente manuseados. Então o que é que vamos precisar para fazer o nosso pergaminho? Muito simples. Precisamos de um rolo de papel de cozinha que vamos pintar, neste caso de castanho, pode ser, pintamos de castanho, e depois vamos recortar 2 pedaços de cartão que vamos pintar também, assim de forma redonda, que vamos colar em cada ponta do rolo de papel de cozinha. E depois, recortando à medida o papel cenário, é só colar. E temos então pronto o nosso pergaminho, onde vamos poder escrever as palavras que aprendemos nas aulas de latim. Bom trabalho! भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः